Vamos lá, vamos orar pela palavra, para que a gente avance aqui, pode ser? Feche os teus olhos um segundo para eu fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse culto, por essa palavra, obrigado pelos testemunhos, meu Deus, que temos ouvido, pelas programações, pela adoração, pelas ofertas, mas agora fala conosco, meu Deus, de forma especial, que a tua igreja esteja sensível à tua voz. Pai, não nos deixe sermos captados por pensamentos, meu Deus, por divagações, pelas coisas deste mundo, mas agora conecta o nosso espírito, meu Deus, ao teu, para que possamos, meu Deus, receber dessa água viva que é Cristo. E eu te peço, Pai, que os céus estejam abertos sobre este lugar, meu Deus, sobre a igreja seja a casa, e que o Senhor visite, meu Deus, com paz, com vida, meu Deus, e com alegria cada um daqueles que estão aqui, Pai. Fala conosco, perdoa os nossos pecados e glorifica o teu nome, meu Deus, porque nós queremos sair daqui restaurados, renovados, cheios, meu Deus, da empolgação, mas não dessa empolgação natural, passageira, dessa empolgação daquilo que é eterno, Pai, em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir ao Senhor bem forte, amém? Queridos, eu não sei se você já passou por isso, talvez aqueles que estão com um pouco mais de idade, ou enfim, idade também é muito relativo, de você se olhar no espelho e perceber que você já não é mais o mesmo. Claro, tem os dois lados. Tem o lado que você percebe que já não é mais o mesmo, porque você compara com as suas fotos de 20 anos atrás e fala, meu Deus, há 20 anos atrás eu ainda tinha cabelo, olha o meu corpo, olha como eu era, né? Olha o meu rosto, era tudo diferente. Agora com a inteligência artificial é fácil a gente visualizar, né? Coloca uma foto antes e uma foto depois. Mas eu não estou falando dessa diferença que você está imaginando. Eu estou falando de quando você se olha no espelho e já não... Presta atenção aqui, para eu poder conectar a pregação. Quando você se olha no espelho aí, entenda como uma metáfora aí, e já não consegue mais reconhecer a sua versão antiga. Não sei se já passou por isso. É uma experiência única. Com certeza o Espírito Santo trabalha muito para que chegue esse momento. Você olha para você e você já não reconhece mais aquela pessoa do passado. Agora já é uma nova criação em Cristo Jesus. Agora você já se vê como uma outra pessoa. Parece que algo mudou em você. Você percebe com o passar do tempo, igreja, com o passar das lutas, das perseguições, das cicatrizes, você percebe que você já não é mais o mesmo, que você ficou mais forte, que você amadureceu, que você cresceu, que já não é qualquer coisa que te põe para baixo, que já não é mais qualquer pessoa que te deixa desanimado, que não é mais qualquer circunstância que tira a tua paz, que não é mais qualquer gigante que te ameaça, que não é mais qualquer sentimento que te derruba. Você olha para você e parece que você como aquelas pessoas que fazem musculação e que de repente elas, sem perceber, olham no espelho e falam, uau, meu Deus, meu corpo mudou, eu atingi um objetivo que eu não imaginava. E nesses dias eu tenho me percebido assim. Não sei se também por causa da idade, você começa a já não temer mais algumas coisas, você começa a ser mais ousado, você começa a confiar mais em Deus, você começa a ficar mais seguro de si, você não precisa mais provar nada para ninguém, você já está com a espada nas mãos, com o Espírito Santo contigo, os anjos na tua retaguarda, Deus está com
com o teu chamado, então você olha e fala: meu Deus, cadê aquela figura do passado, que era um pouco amedrontada, que era um pouco acanhada, que vivia tão preocupado, agora ela desapareceu, e Deus fez brotar ou desabrochar uma nova criação, uma pessoa diferenciada, uma pessoa madura, uma pessoa forte, uma pessoa que já não é abalada por qualquer circunstância, que já encontra saída nas situações que para ela outrora eram um labirinto. Ou seja, o cara virou homem. Ele teve que aprender a se refazer. Ele teve que ralar, ele teve que levantar muito peso, ele recebeu muita paulada, ele olha no espelho e ele fala: agora, talvez essa seja uma das minhas melhores versões. E eu não sei se você já chegou na sua melhor versão. Talvez eu estou começando a entender que esse é um momento de Deus para a minha vida, mas ainda vai longe. Mas eu creio que o Evangelho também nos leva a sermos algo melhor do que antes fomos. Eu vejo pelo testemunho de Pedro. Pedro, ele nega Jesus, ele se acovardava nos primeiros desafios, depois ele se torna um homem valente, guerreiro. Eu acredito que quando ele se olhou no espelho, entre aspas, ele falou: caramba, o Pedro do passado não tem nada a ver com esse Pedro de agora. Era um gatinho, agora ele é um leão. Você está comigo ou não? Então você vai olhar no espelho, você vai enxergar cicatrizes, você vai enxergar dores, você vai enxergar decepções, você vai enxergar frustrações, mas você vai perceber que a tua musculatura espiritual cresceu e agora não é qualquer situação que te derruba. Isso também tem um pouco a ver com a nossa fé, com a fé que nós depositamos e que nos faz passar pelas situações adversas da vida. Então, quando Deus derrama essa sensação de ousadia, de poder, é a hora da reação. Poxa, pastor, eu estou precisando receber isso, eu estou precisando me olhar no espelho e falar: eu não sou mais aquele cara, eu não sou mais aquela mulher, eu não tenho mais aquelas marcas, as minhas emoções não me dominam mais, agora eu sou uma nova criação em Deus. As coisas velhas vão ficando para trás e tudo está se fazendo novo. Então Deus é maravilhoso e Ele transforma o ser humano em todos os aspectos. E você passa agora a confiar não só na sua capacidade, mas na capacidade de Deus que atua em você. Então, onde que você cresce, onde que você desenvolve essa musculatura espiritual ao ponto de um dia você olhar no espelho e não se reconhecer mais? Nos momentos de solidão, nos momentos de desamparo, nos momentos nas dores, na escassez, nas crises, em tempos onde ninguém consegue te ajudar, porque o que você está passando é só você e Deus que conseguem reconhecer o tamanho do buraco. E são esses momentos que Deus forja um guerreiro, e que quando ele se olha no espelho, ele fala assim: eu já não sou mais aquele Davi, agora eu sou um soldado, agora eu sou um cara pronto para a batalha, agora Deus me comissionou, agora Deus me encheu de força, de capacitação. E eu senti de trazer essa palavra para a igreja hoje, porque muitas vezes nós não atingimos esse ponto de maturidade, e nós ficamos presos a uma velha estrutura, a uma velha pessoa, a velhos sentimentos, a velhos pensamentos, e a gente não consegue reconhecer aquela mudança.
Sabe quando você entra com seu filho no elevador e alguém fala assim: caramba, como ele cresceu? Já teve essa experiência? Nossa, está enorme, está forte, está grande, está alto. É isso que eu estou dizendo. A glória de Deus ser manifesta através da tua vida, ao ponto das pessoas falarem: caramba, cara, como você cresceu. Eu não reconhecia essa identidade tua. Não sabia que você era guerreiro, não sabia que você tinha essa capacidade de elaboração, de suporte. Eu não imaginava que você ia sobreviver. Eu consigo ver as tuas cicatrizes, mas também estou observando agora o teu tamanho. Então, meu irmão, Deus vai abrir os nossos olhos para que possamos ver o quanto já crescemos nele. E isso vai aumentar a nossa fé para que avancemos rumo às suas promessas. Quando você passa pelo processo, você vai tomar um susto quando ele terminar. Porque Deus não é um Deus de evento. Olha, está tendo um evento ali na igreja do lado. Não, Deus não é um Deus de evento. Deus é um Deus de processo. Então, quando você passa pelo processo e sai da fornalha ileso, você já não é o mesmo homem. Você é outro homem. Sabe quando você toma aquele suplemento e a camisa já não serve mais e ela rasga e você precisa comprar alguma coisa nova? Deus tem algo novo para você. E não é uma palavra motivacional, mas você precisa passar pelo processo. Você precisa crescer. E para crescer você vai ralar. Você vai passar por desertos, por vales, você vai ter cicatrizes, vai ser abandonado, vai ter que aprender a recomeçar, vai ter que dar a volta por cima, vai ter que sacudir a poeira. Eu não vou falar que você vai ter que renascer das cinzas, porque quem faz isso é fênix, né? E a fênix tem todo um simbolismo que eu não vou falar aqui, mas você vai ter que aprender, meu irmão, a treinar até você atingir os teus objetivos em Deus. Então, existe transformação quando a gente pega um programa de televisão e vê aquele cara que tinha um sobrepeso, que estava todo doente, mas ele se transforma. Em 6 meses ele pega ali, ele entra numa casa, num reality show, um personal, e ele vira outra pessoa. Ele não se reconhece mais quando coloca um espelho na frente dele, mas teve sofrimento, teve renúncia, teve tristeza, teve choro, teve solidão, teve de tudo. Agora a pergunta é, que eu nem comecei a pregação: você está disposto a passar por tudo isso para ter uma versão transformada e seguir o evangelho sem medo? Ah, pastor, onde é que está o embasamento bíblico disso? Eu vou trazer aqui uma palavra bem tranquila, mas que vai nos ajudar nesse processo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Dá para colocar na tela? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. E ela diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino, mas logo que cheguei a ser, em algumas versões está escrito homem, mas logo que cheguei a ser homem, logo que cheguei a ser adulto, logo que cheguei a ser maduro, logo que eu encarei o espelho e percebi que eu não era mais o mesmo, eu já estava deixando, já tinha deixado as coisas de menino. Dá um amém, né? Só para eu me empolgar. Então, igreja, amadurecer é passar por uma transformação profunda, ao ponto das pessoas e até você não se reconhecer mais em algumas situações. Você pegou ou não? Amadurecer é você
estar numa versão que nem você mesmo se reconhece mais. Falava, caraca, como é que eu tive coragem de fazer isso? Como é que... Aí você fala, foi Deus. As pessoas falarem, como você suportou isso? Quem é essa nova versão do Rafael, do João, da Helena? Quem é? Que versão é essa? Onde é que estava guardado esse leão? Estava na jaula. Então tem muita gente aqui que está enjaulada, mas que Deus vai liberar. Não é um potencial, não. Não é uma técnica, não. Vai liberar graça, vai liberar essa nova criatura, para que ele não seja mais menino, e para que ele possa desbravar aquilo que ele nunca teve coragem de desbravar. Então Paulo, ele descreve aqui o seu posicionamento enquanto fariseu. Esse é o contexto aqui do versículo. Então ele estava sobre a religião, ele estava sobre o judaísmo, e antes de se converter, ele acreditava estar amadurecido, mas ele percebe aqui que ele estava infantilizado, pela própria lei, a qual ele seguia de uma forma rigorosa. Então, como fariseu, conhecendo apenas a lei mosaica, Paulo se via como uma criança, e falava como uma criança, e ele chega a concluir que o seu conhecimento era descartável, era infantil, e foi por esse conhecimento descartável, que ele perseguiu os cristãos. Então tudo que Paulo podia fazer, era raciocinar como uma criança, como alguém natural, agir com base em um conhecimento limitado, porque esta era a escrita que ele tinha dos seus antepassados, isso é o que ele entendia do Antigo Testamento sem a graça. Mas quando Paulo se converte a Jesus, e ele se torna um crente, uma nova criação, na nova aliança, ele diz aqui nas entrelinhas, que ele cresce como um homem. Declare comigo, um dia eu vou me olhar no espelho e vou ver como eu cresci. E quando chegar a esse ponto, aproveita, porque você está na tua melhor idade espiritual. Então ele compara a maturidade ou a perfeição ao pleno conhecimento de Cristo Jesus, que tinha sido lhe dado pela nova aliança, e que agora ele já praticamente não se reconhecia mais, ou seja, ele tinha deixado tudo de lado para viver esta nova estrutura espiritual que ele tinha ganhado gratuitamente de Deus. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino. Mas agora que amadureci, que me tornei homem, que já nem me reconheço mais, deixei tudo de lado para agir de acordo com como Cristo agiria. Então Paulo, ele torna inútil todo o conhecimento deste Antigo Testamento, apesar de usá-lo em alguns momentos estrategicamente, mas ele começa a olhar para a lei mosaica e deixar de lado, e trocar esta lei pela graça e pela liberdade da doutrina de Cristo. Ele começa a se tornar uma pessoa irreconhecível, porque muitos dizem, esse aqui não era o Paulo, aliás, Saulo, que perseguiu os cristãos, não era esse rapaz? Me parece que ele mudou, ele está irreconhecível. O que aconteceu com ele? Não era ele mesmo que perseguiu os cristãos? Não era ele mesmo que estava ali do lado, quando Estevão foi apedrejado e ele estava guardando ali os seus pertences? Me parece que esse cara mudou.
O Evangelho é transformação, o Evangelho muda. E tem uma hora, meu irmão, que depois que você entra na fornalha e sai de lá e percebe que você não sofreu o dano, você fala: eu quero conhecer esse quarto homem da fornalha, porque ele transformou a minha vida, ele mudou ao ponto das pessoas reconhecerem quem é esse Paulo. Então vamos lá, de uma forma mais aplicativa. Essa é uma palavra de amadurecimento, de impacto, de crescimento, para que você possa ser reconhecido nos céus e na terra como alguém que atravessou um período duro, mas que adquiriu a sua musculatura espiritual para permanecer. Então, para você amadurecer, meu irmão, você precisa, dentre tantas outras coisas, no meio das suas tribulações, guerras, lutas, quando nós temos a vontade de jogar tudo para o alto, falar: Senhor, aonde que está as tuas palavras de livramento, de cura, de restauração? Onde é que eu me encaixo nessa verdade espiritual? Para você amadurecer, você precisa pensar um pouco antes de tomar certas atitudes. Você precisa calcular os danos. Você precisa colocar na planilha espiritual se vale a pena ou não, porque um homem maduro que já está num ponto como um fruto, ele precisa calcular, porque ele não age mais na emoção. Fala aí para o seu vizinho, se der, você não pode agir mais na emoção. Isso é coisa de criança. Então vamos lá, porque a mãe dessa imaturidade, a gente já sabe quem é. É a ansiedade que consome os nossos corações. E hoje nós vivemos num meio de pessoas ansiosas, de pessoas que são até de uma certa forma imaturas e que estão dentro da igreja. Pessoas que falam, que postam, que investem em coisas sem ao menos se preocuparem com as consequências, que tomam decisões, que tomam rumos na sua vida sem ao menos se preocuparem com as consequências. Elas não fazem o cálculo da maturidade. Um homem maduro, antes de construir qualquer coisa, seja um casamento, você vai casar, mas você tem que ter bala na agulha para sustentar a sua esposa. Você tem que ter uma casa. Ou você vai morar na casa da sua mãe com ela do lado do quarto? Você vai casar, você vai financiar alguma coisa, você tem que fazer o cálculo se você vai dar conta de pagar a parcela, ou não? Então a maturidade, quando o cristão vai chegando nesse tipo de maturidade, ele vai deixando a ansiedade de lado, ele vai trocando pela sabedoria de Deus. Você vai comprar esse notebook, mas você está precisando trocar mesmo? Ou o outro ainda dá para usar um ano? Será que você está podendo assumir essa dívida? Você tem certeza que você vai deixar esse tempo vago que você poderia estar buscando a Deus para fazer qualquer outra coisa? Então, antes de você decidir dizer sim ou não, a maturidade, a sabedoria vai te levar a refletir. Eu estou falando com homens e mulheres fortes aqui, amém? Que já se não veem mais como crianças, meninos, ou pessoas agitadas pelo vento, que vão para lá e para cá por qualquer vento de doutrina, que não conseguem concluir o que começam. Queridos, a maturidade, ela exige cálculo.
Você calcula o peso das tuas palavras? Você calcula os momentos de euforia, se você pode ou não executar, gastar, assumir responsabilidades diante dos outros? Você calcula isso? Vai ter o bebê. Calculou para ter o bebê? Calculou? Ou não? Tudo tem um preço. O homem maduro, ele sabe que tudo tem um preço. Então eu quero garantir aqui para vocês que uma boa parte, talvez mais da metade da dificuldade que você está passando é porque você foi criança. Não foi nem o diabo. Ele só assistiu. Foi a versão antiga que você ainda carrega. Podia parar aqui já, né? Lucas capítulo 28 diz assim: Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar, mas não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre com 10.000, se ele pode sair ao encontro com aquele que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Queridos, Jesus nos adverte aqui as pessoas a não fazerem, falarem, se comprometerem, gastarem, antes de botarem no papel, ou até pecarem, faltou aí, antes de colocar no papel a sua consequência. Eu vou pecar, então peca, mas você vai ter consequência, porque o salário do pecado é a morte. Eu vou sair, eu vou embora, que nem o filho pródigo, mas você vai comer bolota de porco, porque na casa do teu pai tem comida e tem bebida. Eu vou me afastar de Jesus, eu cansei. Você vai trabalhar com os porqueiros. Quem já viu esse texto? Quem já se desviou? Não é assim? É pior. Então o que eu estou querendo dizer? Que uma hora você vai olhar no espelho e vai falar: eu estou maduro, eu estou mais forte, eu tomei muita pancada da vida, nesse negócio eu não entro, eu vou calcular se dá para mim ou se não dá. Nesse pecado eu não caio mais, eu vou calcular, porque eu sei o preço para voltar. Nessa dívida eu não entro mais, porque outra vez que eu entrei, eu não consegui pagar. E outro dia meu filho falou: aquele que comete 2 vezes o mesmo erro é como o próprio cachorro que come o seu vômito. Olha que palavra de Provérbios boa para hoje. Aquele que comete 2 vezes o mesmo erro é como o cachorro que come o seu próprio vômito. Está na Bíblia. E por quê? Porque não calcula. Então que essa maturidade, essa palavra que Jesus trouxe, tão simples, olha, faça o cálculo. Antes de sair em guerra contra o que tem 10, contra o que tem 20, se você só tem 10. Faça o cálculo se você vai ter dinheiro para terminar essa construção, para não passarem a falar: deixou a casa meio acabada no tijolo.
Meu irmão, você já passou muita coisa na tua vida para você não fazer cálculo hoje e errar de novo. Então, que em nome de Jesus, você pegue aquilo que está na Bíblia e tenha sabedoria com as tuas palavras, com as tuas decisões, com as tuas ações. Porque uma hora você vai ter tanta sabedoria que você vai olhar no espelho e vai falar: caramba, eu estou mais grisalho, eu estou mais gordinho, mas eu estou gigante com Deus. Amém? Até que todos possamos chegar à unidade, até que todos alcancemos, até que todos nos tornemos. Outra coisa, quando você começa a ficar mais maduro, não só ficar mais velho, você consegue enfrentar decepções sem se tornar rancoroso. Amém? Você consegue enfrentar situações sem ficar com rancor no coração. E um cara que faz isso, ele já está ficando gigante. Gigante no bom sentido. Todos nós aqui vamos sofrer decepções das pessoas que nós amamos. Todos nós aqui, talvez um dia seremos descartados por outros. Todos nós aqui seremos injuriados, caluniados. Todos nós aqui sofreremos um certo tipo de perseguição, maior ou menor. Mas nós passaremos por isso, porque Jesus passou. E talvez você está aqui achando que já está maduro, só que ainda guarda rancor no seu coração, ainda guarda mágoa, ainda guarda um sentimento de revanche que você não consegue colocar para fora, porque só de pensar isso já te acusa. Sabe aquela coisa que você não conta nem para você mesmo? Que no fundo você quer que aquilo não dê certo, mas você sabe que se você falar daquilo, você está falando de algo que não é um algo natural, é um algo que Deus mesmo fez. Então, eu quero que você e eu, nessa noite, possamos ter do Espírito Santo suporte espiritual para aguentar as decepções, as separações, as traições, os abandonos, o passado que muitas vezes ainda é um fantasma na tua história, porque a gente carrega muito rancor, mas a gente se mostra homem, crescido e maduro, quando essas coisas já não nos afetam mais. Se Paulo fosse parar para lembrar do que Saulo era, ele jamais seria Paulo. Amém? Se você for parar para pensar para o que você já passou, para quem te abandonou, para o que já te aconteceu na vida, para o que o teu pai fez, para o que não sei o que, para o que não sei o que lá, você nunca vai ser Paulo. Então que nessa noite o Senhor te ajude, porque não é só Deus que vai fazer isso, é você também, a remover as amarguras e os rancores do teu coração, e se preciso for, você liberar perdão, para que a tua vida flua, para que as coisas aconteçam, e para que você possa experimentar Deus, porque Deus é amor. Amém? Porque tem pessoa que quando fica rancorosa, ela volta a beber, ela sai da igreja, ela se perde, ela se frustra ministerialmente, ela tocava um instrumento, ela não quer mais tocar, ela pregava, ela não quer mais pregar, ela, enfim, trabalhava com determinada, ela não quer mais trabalhar, porque se frustrou num tipo de trabalho que Deus tinha para ela. Mas gente,
Nós vamos ser frustrados no trabalho, na igreja, em casa. Nós vamos ser frustrados. Nós vamos ver o Palmeiras não ter mundial mais uma vez. A frustração acontece. Isso não me frustrou, isso me alegrou. Mas a frustração acontece. Você imagina aquele palmeirense indo embora? Ele está frustrado. Ele vai ter que engolir, vai ter que ir para casa. Entendeu? Agora, quando que ele vai ser maduro? Eu não tenho mundial, mas eu tenho 3 Libertadores no meu time, porque eles têm. Então a pessoa tem que saber tomar posse daquilo que Deus entregou para ela. Maturidade é a capacidade, meu irmão, de dar a volta por cima sem se abalar de novo. 2 Samuel 12:19. Davi, ele tinha um filho, a criança morre, e ele fala, olha, aí os servos falam assim, como é que a gente vai falar para o rei isso? O rei já está batido. Até que ele descobre que a criança morreu. E eles falam, a criança está morta. E aí ele, ok. Então Davi se levantou da terra, se lavou e se ungiu, mudou suas roupas, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disse-lhe seus servos, o que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste, choraste. Depois que morreu, te levantas e come o pão. E disse ele, vivendo a criança, jejuei, chorei. Quem sabe Deus se compadeceria de mim, viveria a criança. Porém agora que está morta, para que jejuar eu? Poderia eu fazê-la voltar, ou eu irei a ela? Porém ela não voltará a mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e ela deu à luz a um filho, que se chamou Salomão, e Deus o amou. O que eu quero dizer com isso? Que Davi, quando ele entende que aquilo acabou, ele tem a capacidade de não se tornar amargo e dar a volta por cima. Ele lava o rosto, come do pão e toma uma atitude de homem maduro que até os seus soldados duvidaram. Como? Agora que ela morreu, você vai se levantar? Porque Deus faz assim. É quando as coisas morrem em nós que Ele nos torna forte. Meu irmão, mais uma coisa que eu quero dizer. Amadurecer é levar as suas decisões até o fim, quando elas estão em Deus, ainda que a maioria das pessoas o influencie. Nós vivemos num tempo onde nós somos altamente influenciados, e isso dificulta nosso amadurecimento cristão. Pessoas maduras são pessoas de palavra. Eu me lembro da época que contratar gente crente para trabalhar era sinônimo de ter o cara ali, sair e deixar a chave do cofre com ele. Hoje em dia, você contrata gente crente, é só problema. Não, é verdade, o que eu já ouvi, porque hoje as pessoas não levam o seu caráter, as suas decisões, as suas palavras até o final. E aí elas querem mostrar os músculos espirituais. Não existem. Pessoas maduras são pessoas de palavra. Elas são decididas e são capazes de começar e terminar algo. Ainda que em meio às dores, elas decidem permanecer. A Bíblia diz que aquele que ora diz sim, ora diz não, ele é alguém que é levado para lá e para cá. Você quer a maturidade de Deus? Enxergue o projeto que Ele colocou nas tuas mãos e vá até o fim. Amém? Pessoas maduras, você não precisa nem cobrar nem falar duas vezes, porque Deus já deu a direção para elas.
Ela se posiciona ou faça chuva ou faça sol. Ela não precisa jurar. Tudo bem? Ela não precisa jurar. Olha, eu juro, pastor, eu juro, minha mãe. Ela não precisa. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna, é Jesus. Seja maduro. Sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna, porque do maligno vem a dúvida. Então nessa noite nós vamos amadurecer. Quem sabe nessa semana, ano que vem, qualquer dia desses você abre o seu espelho ali, espiritual, entre aspas, e fala: caraca, eu mudei, estou tomando whey protein do céu, eu cresci, estou todo machucado, estou cheio de cicatriz, mas eu já não sou mais Saulo, agora eu sou Paulo. Leve o evangelho a sério, saia de cima do muro, se envolva nas coisas da tua igreja. Hoje a gente tem que fazer postagem, tem que fazer vídeo para as pessoas virem estudar a Bíblia. Se envolva nas coisas de Deus. Amadurecer, queridos, é saber que agora a sabedoria vai dirigir a tua vida, mais do que a tua própria força, o que o teu próprio braço da carne. O tempo te faz entender que com Deus as coisas podem acontecer de repente. Sábio é aquele que sabe descansar em Deus. Quando que eu aprendo a descansar em Deus? Porque agora eu já sou maduro. Quando antecipadamente você sabe que aquela revelação, aquele projeto, aquele casamento, aquele ministério fazem parte de um sonho que Ele tem, não só para você, mas para aqueles que estão ao teu redor. A pessoa madura sabe descansar. Amém? Então eu já posso ver aqui pela fé muitas mulheres maduras, muitos homens maduros, gigantes. Se eles olharem para trás, eles vão falar: nossa, estou irreconhecível, Deus me fez passar pelos desertos, pelos vales, pelos mares, pelas lutas, pelos naufrágios, pelos açoites, pela solidão, pela caverna, pela cova, mas eu virei homem, eu virei uma mulher guerreira. Hoje eu entendo. Sabe quando você vira um homem, uma mulher maduro? Quando você declara: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora eu entendi. Porque todas as coisas que eu passei, que eu queria murmurar, cooperaram para o bem daqueles que estão ao meu redor e para o meu próprio bem. Então tenha paciência e tenha disposição, porque, para terminar, uma pessoa madura é aquela que abre mão dos prazeres do aqui e agora para as vantagens do longo prazo. Quando falamos de prazer momentâneo, falamos não só de coisas passageiras, mas de pecados também. E o pecado nos cega para a realidade futura. Hoje ninguém mais fala de pecado. A realidade futura é uma só. Aliás, são duas: céu ou inferno.
Amém? Você não vai ficar passando um tempo num lugar mais ou menos, vai voltar para cá, não. Hã? Você não vai. E o cara que é maduro, ele sabe disso. Ele já chegou no nível da vida que ele está com um olho no peixe, outro no gato. Eu não sei se o teu projeto é a curto, médio ou longo prazo, mas Deus vai te amadurecer para você cumprir esse projeto. Você não vai fazer nada sem ter maturidade, sem ter treinamento, sem ter musculatura espiritual, sem ter cicatrizes, sem ter abandono, sem ter situações que só você e Deus conhecem. E um dia vão te encontrar no elevador dos céus e vão falar: caraca, como você cresceu. Te conhecia como Saulo, perseguidor da igreja, mas hoje você é Paulo. As coisas já não te assustam mais, a tua fé está enorme. Você venceu teus medos. Você conseguiu entender que todas as coisas cooperam para o teu bem. Você está com paciência. Você já responde diferente. Eu vejo um olhar de leão. Os maduros olham para esse versículo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, o qual juntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Versículo 33. Igualmente, quando virdes todas as coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na barca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos, assim também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo o moinho, será levado uma e deixado outra. Vigiai, pois porque não sabei a hora que há de vir o vosso Senhor. O homem maduro, ele fica vigiando. As criançadas ficam brincando. Hoje eu estava aqui no estacionamento, eles estavam correndo. Eu fiquei lá na porta, vigiando, porque eu falei, quando é que eles vão subir para o infantil? E subiram. Enquanto isso, eu não deixei de vigiar. Falar para o teu irmão, vigia. Está gostando dessa palavra? Tá boa, né? Logo hoje que eu vim. E para terminar, meu irmão, o homem maduro, ele levanta um dia da cama, ele olha para o espelho e tira o óculos. E ele fala assim, eu vou honrar a unção que Deus colocou na minha vida. Se é para pregar, eu vou pregar. Se é para cuidar desta casa, eu vou cuidar. Se é para vencer essa paralisia, eu vou vencer. Eu vou honrar a capacidade que Deus me deu. Eu vou até o fim. Nada mais está me importando. Queridos, é tempo da igreja amadurecer. Porque quando a gente era menino lá atrás, a gente falava como menino, pensava como menino, agia como menino. Estou falando lá atrás, ano passado, retrasado. Falando lá atrás, na nossa história.
Agora nós somos homens espirituais. E nós estamos diferentes. Só ainda não nos reconhecemos como esses filhos cheios da capacidade que vem de um Pai poderoso. Então eu quero que você se veja hoje. Quem você era e quem você se tornou hoje. Você já venceu muita coisa. Amém? Você já rompeu muitos laços. Você já passou por muitos desertos. Então o recado para o culto de hoje: continue avançando até Deus te tornar uma versão parecida ainda mais com Cristo. Vamos ficar de pé para amadurecer em adoração também. Vamos ficar de pé. Tem pessoas aqui que ainda sentem um pouco de medo, que ainda estão numa versão infantilizada, uma versão de Saulo, talvez achando que estão certas, uma versão rígida, uma versão com medo da lei, sem experiências profundas com Deus. Mas por que não? Por que não? Elas não vão se tornar agora alguém irreconhecível, quando até o próprio diabo olhar para você, ele vai falar: antes eu assustava ele de noite, agora eu tenho que ir embora correndo, porque a unção que ele carrega me assusta. Antes eu manipulava ele, mas agora as palavras estão enraizadas no coração desse homem. Antes eu entristecia ele, mas agora ele aprendeu a se levantar. Antes eu o preocupava, mas agora ele entendeu que para tudo há uma saída. Antes ele perseguia, ele acusava, ele não perdoava. Agora ele é perseguido, mas ele perdoa. Igreja, é um tempo de crescer. Senti de trazer essa palavra. Tempo de crescer. E para crescer você precisa cuidar também. Por isso que a gente vai fazer esse projeto desses acompanhamentos online, dessas reuniões, desses estudos. Porque eu quero crescer. E eu quero que você venha comigo. Amém? Vamos adorar o Senhor? Porque Jesus é o nosso exemplo. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o homem maduro de Deus. Porque ele foi decepcionado, ele foi crucificado, ele foi traído. Mas ele não fez caso. Em troca da glória que estaria proposta nos céus, não só para ele, mas para os seus irmãos. Jesus, o homem maduro que habita em você. Vamos adorar e se tornar mais parecido com ele. Porque você vai se tornar irreconhecível. Ao ponto das pessoas nesta terra, ao ponto dos céus, ao ponto até do inimigo falar o que aconteceu com ele, da onde vem esse sujeito, essa nova criatura em Deus. Aos maduros ele confia a sua herança. Vamos adorar, igreja.